Fala, galerinha do bem, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, meus queridos? Bom, sejam bem-vindos para mais um Papo Reto. Eu sou a Lê Oliveira e eu estou convidando você neste momento para fazer parte de mais um estudo para a glória de Deus. E hoje o nosso tema tá bem interessante. Nós vamos tratar hoje acerca: os anjos têm sexo? Eles podem procriar? Eles são finitos ou infinitos? E aí, o que você acha? Bom, o que eu mais tenho visto nos dias de hoje são pastores, inclusive pastores famosos, renomados, afirmarem que os anjos são os mesmos de Gênesis 6 que procriaram com as mulheres, as filhas dos homens. Mas será que isso é verdade? Vamos aprender hoje dentro da palavra de Deus, com base bíblica, o que a palavra de Deus vai nos dizer acerca desse assunto. E se você está ligadinho, vem comigo para mais um Papo Reto. E se você gostar da nossa mensagem, curta, compartilhe com seus amigos e, por favor, mete o dedo nesse like, ajuda o nosso canal a crescer, a ser divulgado para as pessoas que, assim como você, também gostam da mensagem do Evangelho e, principalmente, gostam da verdade, porque muitas pessoas hoje estão se enganando com mentiras, com falsas profecias, com palavras enganosas que não são verdade e não tem nada a ver com a Bíblia. Então, se você gosta, vem comigo para mais um estudo e que Deus abençoe a todos vocês. E hoje, galerinha, nós temos aqui uma participação bastante especial no nosso canal, a qual vai falar um pouquinho para vocês acerca desse tema ao qual nós iremos trabalhar e estudar hoje. Bom, está aqui do meu lado o presbítero Lucas Oliveira, que vai estar comentando aí juntamente conosco nesse estudo de hoje acerca desse tema polêmico, ao qual muitos pastores e muitas pessoas têm afirmado que os anjos se deitaram com as filhas dos homens e criaram assim então os Néfilins, que eram os gigantes do tempo antigo. E hoje o texto base que nós vamos trabalhar e que muitos desses pastores têm afirmado que os anjos podem procriar é o capítulo 6 de Gênesis. Mas antes de nós entrarmos neste estudo, eu gostaria que o presbítero Lucas Oliveira se apresentasse para vocês. Se apresenta aí pra gente, presbítero Lucas. Pai do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe a cada vida, a cada família que está aí presente juntamente conosco, ouvindo o canal da nossa amiga, nossa irmã Letícia Oliveira. É um assunto bem polêmico, mas tenho certeza que será a bênção de Deus para você e muitas dúvidas serão esclarecidas. Fique ligado no canal e eu tenho certeza que Deus falará com a sua vida através desse vídeo. Amém, meu querido? Então, todos apresentados, quero também agradecer, obrigado por estar gravando esse vídeo conosco, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, o seu ministério. E pessoal, se vocês precisarem de um pregador, de um ministro da palavra de Deus para pregar, eu vou deixar o contato dele no link da descrição. Você vai se surpreender porque Deus usa muito esse rapaz aqui para abençoar as vidas com a palavra de Deus, a poderosa mensagem do Senhor. Amém? Então, pega a sua Bíblia aí comigo e abra em Gênesis no capítulo 6 e aqui nós vamos estar tratando deste assunto interessante que vai abençoar e edificar a sua vida. Amém? Gênesis capítulo 6 nos diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, vieram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, a tomaram para si, mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderei o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Também os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação de seus pensamentos e do coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus,
porque me arrependo de o haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé, varão justo e reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Amém? Nós iremos ler só até aqui, até no versículo 9, aleluia, e vamos estar comentando. Bom, primeiramente, presbítero Lucas, vamos entender o princípio do texto. Então, presbítero Lucas, quem são esses filhos de Deus? Os filhos de Deus aqui eram, sem dúvida, os descendentes da linhagem piedosa de Sete. Aleluia, glórias a Deus. E essas filhas de Deus, quem eram elas? Essas filhas de Deus provavelmente seriam da família ímpia de Caim. Sim, e dentro desse texto, o que você acha que faz com que muitos pastores confundam esses filhos de Deus com os anjos? O que você tem a nos dizer acerca disso? É porque às vezes a Bíblia ela nos fala referência a filhos, também se a gente não está lá em Jó, vai apresentar também, mas um derivante da palavra anjo. Então nós precisamos estar atentos também ao contexto daquilo que está sendo falado, para que nós não possamos aplicar uma interpretação errônea daquilo que o texto realmente quer nos expressar e quer falar conosco. E isso é algo bastante importante, galerinha, o qual eu sempre enfatizo aqui em todos os vídeos a qual eu ministro para vocês. É muito importante que toda vez que você for ler um texto, que você entenda o contexto dele. Por quê? Por causa disso, muitos têm criado heresias. Então aqui já ficou muito claro que esses filhos de Deus, literalmente, eles não são anjos. E agora nós vamos entender dentro da palavra de Deus por que eles não são os anjos e quais as características dos anjos que provam pra gente dentro da palavra de Deus que esses filhos de Deus não são anjos e que simplesmente são somente a geração de Caim, a qual estava se misturando com os filhos de Sete, a qual se tornou abominável diante de Deus. E detalhe, eu vou estar perguntando agora para o presbítero Lucas o porquê essa mistura da geração de Sete com a geração de Caim se tornou abominável diante de Deus. O que estava acontecendo, presbítero Lucas, que se tornou desagradável diante de Deus e que Deus sentiu vontade de destruir a terra e se arrependeu da criação que tinha feito? O que estava havendo aí? Então, meus irmãos, devido à corrupção do gênero humano, se nós atentarmos para o capítulo 6, no início, nós vamos ver que o coração do homem era perverso, havia maus intentos. Então estava havendo uma vasta depravação, de moralidade. Então foi devido a isto, quando a Bíblia nos fala que os filhos dos homens, eles agora vão estar relacionando, ou melhor dizendo, quando os filhos de Deus vão estar relacionando com as filhas dos homens, vai começar a haver agora esses casamentos mistos, esta mistura, gerando então esses gigantes. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, e para comprovar para vocês, porque tudo que nós falamos aqui nós temos que ter base bíblica, eu quero que você abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo, aleluia, de número 30. A qual a palavra do Senhor vai nos dizer assim. Eu quero que você preste bastante atenção na leitura para que fique bem claro. E por favor, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai estar respondendo para você, tá bom? Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. Versículo 30 do capítulo 22 do Evangelho de Mateus, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos no céu. Aleluia. Essa palavra aqui nos remete acerca de nós, quando nós morrermos, que nós recebermos um corpo glorificado diante de Deus. Nós seremos como os anjos. Detalhe, esse como não quer dizer igual, quer dizer que nós seremos semelhante. E qual é a semelhança que nós iremos ter? Nós não iremos nos casar, nem daremos em casamento. Ou seja, fica bem claro e explícito aqui neste texto que os anjos não se casam, nem tampouco se dão em casamento. Então, o que faz você pensar que os anjos poderiam descer na terra e se procriar? Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Então, eles não podem. Só que aí você pode olhar para mim e dizer, mas irmã, o texto de capítulo 6 está se referindo
acerca de anjos malignos, ao qual muitos acreditam, entre aspas. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Até os anjos malignos, eles estão sujeitos à ordem de Deus. Eles têm poder? Claro que tem. A Bíblia menciona que eles são poderosos. Só que o poder deles é limitado. E aonde eu consigo provar dentro da palavra de Deus para você que esses anjos malignos, os demônios, os anjos caídos, são limitados? Em Jó, no capítulo 1. E no capítulo 2 também você vai ver. Quando o diabo, subindo diante de Deus, começa a fazer acusações acerca de Jó, dizendo que Jó só adora a Deus por tudo que ele tem. No entanto, o Senhor Deus, conhecendo o coração de Jó, ele agora diz para o diabo: olha, você pode tocar em tudo que ele tem, só não vai tocar na vida. Mas espera aí, o diabo não tem poder? Tem. E mesmo com todo o poder, ele não pôde de maneira nenhuma tocar na vida do servo do Senhor, porque o Senhor lhes deu livramento e a força desse demônio foi limitada. Então todos estão sujeitos debaixo da ordem de Deus. E os anjos, irmãos, outra característica dos anjos é que eles são eternos. A Bíblia não diz e não menciona quando eles foram criados, mas se nós lermos os textos, nós teremos uma mais fácil compreensão de entender que os anjos foram criados antes de nós, seres humanos. E se eles foram criados antes de nós, com o intuito de ser eternos, isso quer dizer que eles não podem de maneira nenhuma procriar, porque eles não têm sexo, eles não se dão em casamento e, portanto, esse é algo dado somente ao ser humano. Então, anjos não procriam, anjos não podem se deitar, nem mesmo anjos malignos. Talvez você possa dizer assim: ah, mas porque isso eu já ouvi bastante acerca de quem trabalha com ocultismo. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim, que dentro do ocultismo uma pessoa ali se deitou com alguém possesso, que estava incorporado com uma espécie de demônio ali, mas na verdade não é o demônio em si praticando um ato sexual, porque o demônio não tem corpo. O demônio é um ser espiritual, e seres espirituais não podem fazer isso, porque isso foi um presente dado a Deus para os homens. Amém? E outra coisa que eu quero deixar para sua meditação é Salmos 91. Aleluia! Abra aí comigo a sua Bíblia em Salmos de número 91, a qual a palavra do Senhor vai nos dizer assim acerca do versículo 11 e 12. Eu quero que você preste bastante atenção no texto que nós vamos ler para que você possa compreender o motivo desse estudo, porque é muito sério, irmãos. Muitas pessoas têm feito confusão com a palavra de Deus, e nós precisamos estar embasados na verdade. A verdade é a palavra de Deus. Sempre que você tiver alguma dúvida acerca de algo, não fique com o que os outros vão te dizer, fique com a Bíblia. Se estiver escrito na Bíblia, é verdade. Se não estiver escrito na Bíblia, não é verdade. E tome muito cuidado também com os versículos fechados que muitos têm usado. Pega um versículo daqui, outro ali e cria uma heresia, a qual não tem base bíblica. Então, por isso é muito importante, toda vez que você for fazer uma leitura bíblica, que você entenda o texto e o contexto do qual ele está mencionando, para que você também não venha cair em heresia e ser enganado, porque estão se levantando no nosso meio muitos falsos mestres e falsos ensinadores da palavra de Deus, e é importante que nós permaneçamos firmes na palavra de Deus, que é a verdade. Amém? Salmos de número 91, versículo 11 e 12. Preste bastante atenção no que a palavra do Senhor vai nos dizer. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. O versículo 11 já deixa claro que Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Os anjos, eles são nossos conservos. Eles estão aqui a mando de Deus, meus queridos, para nos dar livramento, para nos dar resposta, assim como no livro de Daniel, quando Daniel orava ali nos seus 21 dias de oração, a qual o Senhor ordenou ao anjo Gabriel que fosse entregar a sua bênção. Mas aí nós podemos ver lá que as potestades prenderam esse anjo, e aí veio então o anjo Miguel, a qual batalhou com aquelas potestades, e Gabriel então desceu e entregou a mensagem de Deus para Daniel. Então os anjos também estão a serviço de Deus. A ordem dada é de Deus. Nenhum demônio, nenhum anjo, seja no céu, na terra, no inferno, onde quer que for, eles não podem agir por conta própria.
O poder deles é limitado. Os anjos de Deus estão a propósito e a favor daquilo que Deus ordenar. E se Deus não der a ordem, então nada acontece, porque tudo está no poder da mão de Deus. Amém, meu querido? Aí você pode dizer para mim, mas lá no tempo de Abraão, os anjos, eles se materializavam em forma humana e desciam para dar uma resposta, para poder fazer algo ali, como por exemplo, no tempo de Abraão, quando os anjos vieram para anunciar a Abraão que ele teria um filho. Mas você pode ver que eles só vieram porque Deus ordenou que viessem. Se Deus não tivesse dado a ordem, eles não fariam, porque Deus não ordenou. E em cima, meus irmãos, de tudo isso que nós temos estudado, aí você pode me perguntar, mas irmã, e quanto aos Néfilis? E quanto a esses gigantes que nasciam durante esse período? Bom, é uma explicação lógica, científica e muito fácil. Hoje, nos dias de hoje, nós não vemos em vários países, inclusive até mesmo no Brasil, pessoas nascerem com anomalias, crianças que nascem às vezes com 3 pernas, 3 braços, entendeu? Nascem coladas e grudadas uma com a outra, às vezes quando é gêmeos. Pois é, o que pode ter acontecido lá naquela época, na mistura de Caim com a mistura da geração de Sete, pode ter sido uma anomalia devido ao pecado deles. Porque antigamente, meus irmãos, nós podemos ver que os pecados do povo eram acompanhados de maldição. E quando você obedecia às coisas de Deus, as bênçãos te acompanhavam. E isso nós podemos ver em Deuteronômio no capítulo 28, que as bênçãos de Deus acompanham aqueles que são obedientes à voz do Senhor. Mas como eles estavam fazendo aquilo que lhes agradava ao Senhor, isso pode ter vindo como consequência. E essa consequência veio o nascimento de gigantes, que eram aquelas crianças que cresciam, ficavam muito altas, e isso é facilmente explicado. Mas não tem lógica nenhuma você dizer que eram filhos de anjos. Como a gente já tratou desse assunto, anjos não podem ter filhos e nem mesmo eles têm sexo. O Senhor os criou para o seu serviço próprio. E inclusive, se os anjos pudessem ter atos sexuais, pudessem se casar, eles não estariam no céu adorando a Deus. Eles provavelmente estariam aqui na terra, porque no céu não haverá casamento. No céu serviremos ao Senhor para sempre. Inclusive, quando nós morrermos e formos encontrarmos com o Senhor, o nosso Deus, nós não nos daremos em casamento, não casaremos, não teremos uma vida social igual nós temos aqui na terra. Foi o que a gente acabou de ler agora há pouco em Mateus capítulo 22 e versículo 30. No dia da ressurreição nós seremos como os anjos, ou seja, adoraremos ao Senhor para sempre e ficaremos somente ao seu serviço. Amém? E agora nós vamos passar para o final desta mensagem e vamos terminar ela falando acerca dos anjos do Senhor. Eles são eternos, eles são finitos e infinitos, e a palavra estará com o presbítero Lucas, que estará nos respondendo essa pergunta. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro, o presbítero Lucas agora vai estar contando um pouquinho para a gente se os anjos são finitos, infinitos, se eles foram criados, se eles não foram criados antes do homem ou depois da eternidade. Como é que funciona tudo isso? Ele vai estar nos dizendo e declarando isso para a gente agora. Conta pra gente, presbítero Lucas. Meus irmãos, sabemos que os anjos, eles foram criados antes mesmo da criação do universo. Precisamos entender isso. Os anjos também são os exércitos de Deus, segundo está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 1. A pergunta é, e agora, os anjos são finitos ou infinitos? Precisamos entender que mesmo a quantidade de anjos sendo milhões e milhões, milhares de milhares, sabemos que é um número limitado também. Vejamos agora o que está escrito na carta de João ao Apocalipse, no capítulo 5, versículo número 11. Está escrito, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Então, para a gente finalizar aqui, os anjos, eles são finitos, mas também são eternos. Amém? Seres criados por Deus em favor da sua igreja e do seu povo.
Amém. Glórias ao nome do Senhor. Muito obrigada, presbítero Lucas, pelo esclarecimento da palavra de Deus. Eu espero, meu querido, que tenha abrido aí a sua mente, que você tenha entendido, então, que Gênesis capítulo 6 não se trata de anjos se deitando com mulheres, se trata apenas da geração de Caim com a geração de Sete, que se misturaram e que por um período de tempo ali começaram a fazer abominações que desagradaram a Deus. Começaram a andar em vidas de prostituição, eles produziam maus pensamentos e o pior que isso, eles estavam praticando a violência, ao qual o Senhor Deus se arrependeu de ter feito a humanidade e, portanto, logo em seguida entrou com juízo sobre aquela terra, mandando assim o dilúvio, a qual se salvou somente Noé e a sua família, que foram achados justos diante de Deus. Então, meu irmão, não caia em qualquer heresia, vamos ficar com a palavra de Deus. Eu espero que esse estudo de hoje tenha esclarecido a sua mente. Mais uma vez eu agradeço, presbítero Lucas, muito obrigado pelo esclarecimento, pela participação, que foi muito especial para todos nós. Pessoal, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos. Por favor, se você está vindo aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações e fique ligadinho para próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos vocês e a paz do Senhor!